resolvi fazer este vídeo com algumas revisões da trigonometria que trazem dos conhecimentos que trazem do terceiro ciclo. Não será um vídeo muito demorado, coloquei aqui os principais conhecimentos que vocês já trazem. Vou apenas passar aqui a lupa por eles, mas não acrescenta nada ao vosso conhecimento, aquilo que vocês já sabem, portanto é só para recordar. Comecei por representar aqui um triângulo retângulo com a hipotenusa A e os catetos B e C. Também designei este ângulo por beta e este ângulo por alfa, para vermos aqui as razões trigonométricas, mas antes de mais quero chamar a atenção para o Teorema de Pitágoras. Tem de ser um dado adquirido para todos. Será importante para resolver aqui alguns exercícios de trigonometria. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Relativamente às razões trigonométricas, vocês já as conhecem, seno, cosseno e tangente. Se eu quiser falar então aqui do seno de alfa deste ângulo, o seno, recordem então que é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Lembram-se? Se eu falar em cosseno, falo então na medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu falar na tangente, falo na medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Portanto, com o mesmo raciocínio, vocês conseguem tirar aqui o seno beta, cosseno beta e tangente beta. Já sabem que agora o cateto oposto do beta será C. O cateto adjacente do beta, do vértice do ângulo beta, será então o B. Mas a nível de raciocínio, tudo se mantém. Atenção então aqui às relações entre ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma das suas amplitudes for 90 graus. E o que é que nós sabemos então? Reparem, o que nós temos aqui é que, por exemplo, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. É B sobre A, neste exemplo. Foi isto que eu aqui escrevi. E o que é o beta? O beta é 90 menos alfa, não é? O beta será 90 menos alfa. Muito bem. Então, o que é que eu posso aqui concluir? Que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. E o mesmo é válido para o cosseno. O cosseno de um ângulo vai ser igual ao seno do seu ângulo complementar. Também podem observar aqui, o cosseno de alfa é C sobre A, o cosseno de beta é C sobre A. São iguais. Estas relações serão importantes aqui para resolver alguns exercícios de trigonometria. Então, por último, temos a tangente de alfa, mas a tangente de alfa será igual então a 1 sobre a tangente beta. Se vocês repararem aqui, são o inverso um do outro. Então, nós temos que a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu ângulo complementar. Muito bem, a famosa fórmula fundamental da trigonometria diz-nos o quê? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo tem que dar 1. Para além desta fórmula, uma outra muito importante é tangente de alfa igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Portanto, se vocês fizerem a divisão deste número por este, obviamente vai dar este, que é tangente de alfa. Todas estas fórmulas são muito simples de deduzir, nomeadamente esta que vem aqui de seguida. Se vocês pensarem nesta fórmula junta com esta, vocês vão chegar rapidamente a esta. É muito simples de deduzir. Deixo-vos como exercício. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que me podem contactar. Então, para além disto, esta famosa tabela, que vocês também já aprenderam, que faz a relação aqui das relações trigonométricas dos principais ângulos, que é o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Há aqui uma questão que eu acho que alguns de vocês gostam, até para memorizar um pouco, embora isto depois acabe por ficar, sem que memorizem, vocês já automatizam então estes valores, mas se vocês repararem aqui, nós temos todos os denominadores iguais a 2. Estou a falar de seno e cosseno apenas,
Portanto, depois como é que completam? Pensam na raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e aqui ao contrário, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Claro que a raiz de 1 vai dar 1 e, portanto, nós só escrevemos aqui 1 e 1. Portanto, denominadores todos iguais a 2 e depois basta fazer raiz de 1, 2, 3 e depois raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. O que é que acontece para determinar aqui a tangente? Basta pensar nesta relação. A tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Portanto, se eu colocar 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2, claro que vai dar 1 sobre a raiz de 3, mas vocês conseguem racionalizar este denominador e vão obter raiz de 3 sobre 3, que é o valor que aqui aparece. Certo? Muito bem. Se fizerem então o resto da divisão para este, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, o mesmo número, não é? Dividir por ele próprio, portanto, obviamente dá 1. E se aqui fizerem a divisão, vai então dar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Portanto, é muito simples de construir esta tabela. Aos poucos e poucos vocês vão interiorizando estes resultados. Nem tem grande dificuldade, mas pronto. Penso que isto são os principais conceitos a rever da trigonometria do terceiro ciclo. Portanto, têm de os conhecer muito bem para avançarmos para a trigonometria 11º ano. Então, no próximo vídeo vou-vos já dar a introdução da trigonometria 11º ano. Já sabem, alguma dúvida? Avisem. Bom trabalho!